Glória a Deus, é motivo de alegria estarmos aqui neste último dia, desta manifestação do avivamento do Espírito Santo. Eu creio que hoje o Senhor Jesus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Quantos creem que o Senhor Jesus nesta noite vai mover as águas para trazer um avivamento não só para a igreja, mas para a tua vida? Porque quando o Senhor Jesus, Ele entra, algo acontece. Eu já quero profetizar que o Espírito Santo nesta noite, Ele vai se fazer presente por completo e que a glória do Senhor vai estar neste lugar. Quem pode, por favor, fique de pé. E abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 2. Você está de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. O Senhor Ele já vai falando conosco desde o início do culto. E nós temos que ficar ligados em sintonia com o céu, para que nós não perdemos nada que o Senhor tenha para falar conosco nesta noite. Aleluia. Eu agradeço ao pastor por ter me chamado hoje para vir aqui estar pregando a palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade a toda a congregação. E creio que o Senhor é que vai falar, porque da minha parte eu não tenho nada para falar para os irmãos. Mas o Senhor Ele tem uma palavra poderosa, direto do coração do Senhor. Ezequiel 2, versículo 1, que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, ele pôs em pé, e ouvi o que me falava. Agora vamos para o capítulo 3, no versículo 12. Continuando a leitura que diz assim, versículo 12. E elevou o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendito seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais, que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levou, e me fui muito triste, no ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim, e vim aos que estavam em cativeiro, até Ababe, que moravam junto do rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Pule comigo agora juntamente no versículo 22, que diz assim, no mesmo capítulo 3, versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse: Levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vem junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que o portão de cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás, pois ao meio deles. Continue de pé, coloque a tua Bíblia no assento, e vamos orar e falar com o Senhor. Majestoso e querido Deus, a qual o teu reino dura para todo sempre. Senhor, eu peço a manifestação do teu Espírito sobre este lugar. E eu quero profetizar que este lugar vai ficar pequeno para o tamanho da tua glória. Pai, aonde estiver um crente batizado no Espírito Santo, renova ele agora. Papai querido, papai amado, através da tua ousadia do teu Santo Espírito, meu Deus, cerca esta igreja com o teu fogo abrasador, para que nenhum demônio venha atrapalhar a tua mensagem ser pregada no coração dos teus filhos. Papai querido, neste momento eu quero repreender todo espírito de apostasia, toda malignidade que se aproxima da tua igreja, toda dureza do coração. Papai querido, vai jogando por terra agora toda malignidade, e pela autoridade do nome do Senhor Jesus, sai agora. Papai querido, vai renovando, e conforme a tua palavra venha ser pregada, aquele que precisa de um milagre, ele venha receber. Aquele que está caído, venha ser levantado. Aquele que está prostrado, assim como Ezequiel, ele nesta noite venha ficar de pé, porque eu sei que tu tem uma palavra diretamente do coração de Deus. Papai querido, vai tocando sobre toda a tua igreja.
igreja, em nome do Senhor Jesus, que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o teu Santo Espírito a ministrar a tua palavra nesta noite. E nós já te agradecemos porque sabemos que está neste lugar, em nome de Jesus, amém. Pode tomar os seus assentos. Antes de começar a pregar, o que o Senhor colocou no meu coração, eu quero falar um pouco para os queridos irmãos desta igreja sobre Ezequiel. Ezequiel ainda era muito jovem, e a passagem de Ezequiel foi muito próxima das passagens de Jeremias ali pela terra de Jerusalém. Também temos um tempo muito próximo, porque quando Ezequiel foi levado cativo, logo após, o profeta Daniel também foi levado ainda criança, cativo pelos cananeus, a mando de Nabucodonosor. Ezequiel ainda era muito novo, ainda era jovem quando foi levado cativo. O seu pai era sumo sacerdote. Então Ezequiel tinha uma grande promessa na sua vida, que provavelmente seria ele, o próximo a assumir o sacerdotal naquela época, que era o cargo maior do sumo sacerdote. Assim como nós temos o nosso pastor, naquela época o sumo sacerdote era aquele encarregado de levar o sacrifício anual para a expiação dos pecados do povo de Jerusalém. Então nós temos um jovem, que muito parecido conosco, cheio de sonhos no seu coração. Quando ele pequeno, escutava histórias sobre heróis, mas não heróis como nós contamos, assim como eu conto para o meu filho, heróis como o Homem-Aranha ou o Batman, não. As histórias que seu pai contava eram sobre heróis reais. O pai dele contava sobre um homem que deu um conselho para Deus. Que conselho para Deus, pai? Quem foi esse homem que deu um conselho para Deus? Sim, meu filho, Moisés um dia estava a conversar com Deus, e Deus olha para a terra e diz: estou muito arrependido de ter gerado estes homens nessa terra. Irei eu acabar com tudo. E Moisés vira para Deus e diz: Senhor, eu se fosse o Senhor não faria isso, porque o que vão dizer de ti, Senhor? Vão dizer que tu não tem paciência com teus filhos na terra. Talvez vão dizer que o Senhor mentiu, porque tantas promessas que o Senhor fez e ainda não se cumpriram. E Deus então revolve o que ele tinha acabado de dizer e diz: então diga ao povo que marche, porque a minha promessa continua. Então Ezequiel cresceu escutando profetas e mais profetas através da boca do seu pai. E ele então enche o seu coração de sonhos, esperando que o dia que chegaria, que ele seria então o sacerdote daquela época. Mas acontece que, como muitos de nós, não chegou este dia, e chegou um dia muito ao contrário. Assim como muitas vezes esperamos que o dia da nossa vez está chegando, mas de repente chega algo e nos leva cativo. E por isso nesta noite eu quero falar mais um pouco deste rapaz. Então este rapaz com 17 anos é levado cativeiro para a terra da Babilônia através dos caldeus. Ele, que poderia ter sido o príncipe daquela época, tem então uma vida praticamente durante 5 anos como um jumento. Ele é colocado um tronco em suas costas, a qual do lado direito ele carrega um balde de água e do lado esquerdo um balde de argila. Ele vai até o expiatório, ele olha de longe, mas ele já não mais pode entrar. E ele prossegue em frente, e ele leva aquela água, aquela argila, misturada com capim, para fazer tijolos, para crescer não Jerusalém, mas sim a terra dos caldeus, da Babilônia. Eu quero que você pense comigo como não devia estar a cabeça e o coração deste jovem. Mas então, lá do alto céu, Deus já estava olhando para ele. E Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu pessoalmente falarei contigo. A primeira coisa que eu quero saudar aos irmãos com essa palavra é que durante 4 vezes na leitura que nós fizemos, nós observamos que o Senhor nas 4 vezes teve que colocar Ezequiel de pé. Mas então, se nós formos analisar, nós não vamos achar em nenhum momento nessas escrituras dizendo que Ezequiel estava deitado, ou tampouco dormindo, ou então pouco sentado. Ele estava prostrado em seu espírito, porque o homem, quando ele deixa de sonhar, quando os seus sonhos são arrancados, ele anda, talvez até mesmo ele consiga olhar para frente, mas o seu espírito está caído, ele está prostrado em espírito. Amados, a mensagem hoje é sobre avivamento, e assim como o Senhor avivou a vida de um homem, a qual já parecia tudo estar destruído, Ele vai avivar a tua vida nesta noite. Nós temos coisas que nós temos que compreender para podermos alcançar este avivamento.
povo que, diferente de muitos outros profetas, você falará ao povo que fala a tua mesma língua, que adora o teu mesmo Deus, mas assim como eles não me escutavam, eles não vão escutar a ti. Então Ezequiel, ele come um rolo. Naquele rolo existia todas as profecias ao qual o Senhor passaria para a frente. Mas o mais interessante nessa palavra é que após o encontro com Deus, Ezequiel, ele volta a ficar caído. Ele fica 7 dias atônito, porque ele teve um encontro com Deus. Escute o que eu vou te falar agora. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, naquele momento nós estamos cheios, nós estamos valentes, nós ficamos atônitos, mas às vezes passamos da porta da igreja, ou da porta do monte, ou da porta onde estamos fazendo ali um reboliço, e o nosso espírito começa a se prostrar. E talvez você não entenda. Talvez esta noite você já não saiba mais por que a sua vida espiritual está desta maneira. Mas existe um círculo, existe um processo a qual todos os crentes passam. E se você não tiver sabedoria bíblica para você saber levar esse estágio e passar para o próximo, você estagna no mesmo estágio e você fica parado naquele estágio. Veja que Ezequiel, ele estava cheio do poder de Deus. Ele estava cheio de profecias dentro do coração dele, a qual o próprio Deus em pessoa falava para ele. Mas ele novamente ele fica prostrado e ele fica caído. E no versículo 12, Deus volta a falar com ele e novamente o Espírito do Senhor põe ele de pé. Então Ezequiel começa a pensar, acredito eu, porque as escrituras não dizem isso. Quem sou eu que no meio dos cananeus, aprisionado, e naquela época os prisioneiros eles tinham as suas mãos e os seus pés amarrados. Era uma posição ruim até mesmo para dormir. Quem sou eu para ir profetizar a palavra do Senhor? Talvez ele pensasse. Mas então Deus olhava para todos aqueles homens cativos, e ele procurava um homem que tivesse os pés e as mãos amarradas, mas que tivesse um espírito livre, porque dentro dele habitava o Espírito do Senhor. Talvez essa noite na tua vida esteja muitas coisas amarradas, talvez a tua vida espiritual esteja encrencada, talvez tudo pareça esquisito. Você olha para um lado e você vê os cananeus, você olha para o outro lado e você vive a época de Moisés e vê os amorreus, mas talvez o teu espírito lá dentro esteja gritando e diz para você: acorde, porque dentro de você existe um espírito que é vivo, e esse espírito ele quer te renovar, ele quer te fortalecer, ele quer te levantar ao ponto que você não se prostre mais. Mas não é isso que acontece. Depois de tudo isso que Deus falou para ele, no versículo 22, Deus volta a procurar ele, depois de já praticamente um mês. E o Espírito do Senhor fala: Ezequiel, põe de pé novamente. Mas o que a palavra diz é que ele novamente está prostrado. E o Espírito do Senhor o levanta novamente. Nós temos que ver o quanto é comum, irmãos. Os profetas, eles passaram muitas tribulações. Hoje em dia, para a teologia, muitos teólogos novos, teólogos que se baseiam na psicologia, diz que Ezequiel era esquizofrênico, porque um dos fatores da esquizofrenia é o ser humano olhar para algo que não existe. Ele vê uma visão e ele acredita que aquela visão é real. E em um determinado momento Ezequiel olha para o céu e vê um círculo rodando, um círculo de fogo. Então ele coça o seu olho e olha novamente, e ele vê do outro lado uma roda rodando ao contrário. Eu quero falar algo para você. Ser crente pentecostal é viver no sobrenatural. Ser crente pentecostal é ser louco, porque se Ezequiel é esquizofrênico, eu também quero ser, porque eu e você não temos que viver mais do real. E ainda que a roda da tua vida esteja girando ao sentido contrário do que você queria, dentro do teu coração gira ao sentido contrário da roda da tua vida. E você tem que saber que dentro de você o Senhor ele vai te levantar para viver um tempo a qual as promessas do Senhor elas vão acontecer. Muitos anos se passaram. Ezequiel ficou muitos anos cativos na Babilônia. Ficou 5 anos carregando o peso nas suas costas. Uma vida oprimida, seus sonhos apertados. Muitos anos ele já estava na velhice. E na velhice o Senhor Deus chega para ele e diz: Ezequiel, toda aquela água que tu carregou nas tuas costas, hoje
Essa água, ela vai reverter como água da vida sobre a tua vida. E você será levantado a um homem que agora terá sucesso. Diferente de Jeremias, Ezequiel, ele teve uma família, ele teve uma casa bem sucedida. E ele foi um homem grandemente conhecido pelas suas profecias, a mais conhecida como a do Vale dos Ossos Secos. Mas não é esse embasamento que eu tenho para te falar isso. Quando nós olhamos as escrituras, nós lembramos muito do profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta que ele não era um profeta messiânico. Ele não era um profeta que falava de vitórias futuras. Mas ele era um profeta que chorava, porque ele sabia que o tempo de Jerusalém estava acabando, e que o tempo de Jerusalém seria um tempo de destruição, onde tudo que se olhasse em volta seria destruído, nada restaria naquela cidade. E ele começa a andar, e assim como Ezequiel, ele havia começado a ver como um louco. Ei, talvez esta noite a tua família te ache louca, talvez esta noite você esteja aqui adorando e cantando o nome do Senhor, mas teu coração está apertado. Talvez você esteja chorando por dentro, mas nós temos que começar a compreender como que o avivamento veio para a nossa vida. Muitos anos após, milênios após, levanta-se um da casa de Davi, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele vem e derrama todo o seu sangue para salvar a minha e a tua vida. E a nossa Bíblia, ela nos fala até mais ou menos o Império de Agenor, em mais ou menos 170 após de Cristo. Eu não tenho lembrança total dessa passagem que é Apocalipse. Mas o que acontece depois disso é que a igreja do Senhor, ela é perseguida abruptamente. Aquele que se levantasse, falasse em nome do Senhor, ele era queimado em praça pública, ele era crucificado como um show ao vivo. Mas nem assim os crentes desistiram. Mas infelizmente a apostasia, ela veio sobre a terra. E praticamente 1500 anos se passaram até que se levantasse um homem, Martinho Lutero, para se levantar a igreja protestante. Após isso, em mais ou menos em 1750, surge o Pentecostes sobre a terra. A primeira igreja pentecostal era chamada como crentes roladores. Quem passava na frente dizia que era crentes malucos. Olha, aquele crente não entra ali não, aquilo é coisa do diabo. E de repente aquela igreja que só tinha 100 pessoas passa a ter 1000 em coisa de 15 dias. E de 1000 aquela igreja começa a ter 5.000. E de 10.000, de repente, aquela igreja já está lotando uma rua inteira. E pregadores daquela época tinham que comprar grandes tendas, porque não tinha como entrar em lugares com parede, porque não tinha onde pôr o povo. E o pentecostalismo sobre a terra começa a crescer. E de repente, num culto de 10.000 pessoas são curadas ao mesmo tempo. Você tem que começar a partir de hoje a abrir o teu coração e saber que nem só o que você está vendo aqui é real. Existe um movimento de avivamento que ainda existe, que ele não chegou no Brasil ainda. Mas se você começar a abrir o teu coração, esse avivamento real, ele pode vir sobre você. É um avivamento a qual, quando o Espírito do Senhor se manifesta, as pessoas são curadas automaticamente. Mas o problema é que a incredulidade dentro do coração do crente, em achar que precisa de dias, de semanas, de meses, acaba impedindo o mover do Espírito Santo. Existem muitos fatores que impedem o avivamento sobre a minha igreja. Um deles, e o principal, é o pecado. É a dureza do coração. E se você raspar qualquer pecado, você vai ver que no fundo dele, o que tem dentro de cada pecado é o orgulho. O orgulho de você achar que você pode fazer aquilo, que nada vai acontecer. O orgulho de você pode fazer aquilo, que você deve fazer aquilo. Uma pessoa, quando rouba, ela acha que dentro do coração dela, ela pode roubar aquilo, ela pode roubar o que uma pessoa trabalhou dias para conseguir. Uma pessoa, quando ela deita com outras pessoas antes do tempo do seu casamento, ela acha que ela pode fazer aquilo, que nada vai surgir na sua vida, e ela começa a ter uma vida amaldiçoada. Mas quando ela vai e procura o verdadeiro Deus, quando ela procura o Deus vivo e real, quando ela procura um Deus que anda no meio de nós, um Deus que ele era o rei, mas ele morava naquela época numa casa de ouro, onde as paredes eram de rubi, e ele olhou para baixo, e ele viu que assim como Satanás que destruía ele lá em cima, ele olha para baixo e diz: meu pai, lá está Satanás.
Ele está tentando fazer arruaça na terra, e assim como ele não conseguiu me destruir que sou teu filho, ele tenta destruir os teus filhos na terra. Então Deus dá uma ordem e ele desce como homem carnal para salvar eu e você. E ele derrama todo o seu sangue na cruz do Calvário. Que essa mensagem não é só uma mensagem messiânica, não é só mais uma mensagem que você já ouviu muitas vezes. É hoje em dia a pregação que menos escutamos. Não escutamos mais a mensagem da cruz nas igrejas. Não entendemos mais o peso do sangue de Jesus. Ei, eu quero falar uma coisa para você. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o Senhor dá poder para desfazer todas as obras de Satanás. E eu quero mandar um recado para o inferno nesta noite. Que você não vai sair da mesma forma que entrou. Se você abrir o teu coração, se você saber que não interessa quem está pregando aqui, não interessa o que está acontecendo ao redor da igreja. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada para operar o seu milagre. Ele quer te renovar esta noite. Mas você tem que ligar o nome do Senhor e abrir as portas do teu coração e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o avivamento continua crescendo na terra. Um avivamento que começou em Oklahoma, passou para Missouri, foi tomando conta de todo o Canadá. De repente ele passou para a África e ele foi tomando os redores da terra. A profecia que o Senhor Jesus tinha dito, porque se você for ler a Bíblia você vai ver que o apóstolo Paulo ele não veio aqui no Brasil, mas nós hoje somos crentes pentecostais, porque a promessa do Senhor não caiu por terra. Naquela época e ainda hoje, em poucos municípios, em poucos países da face da terra, existiam sonhos que não se vimos mais. Eu estudo muito sobre pós-Bíblia. E muitas unções que se eu falar para vocês vão dizer que isso é mentira. Unções como a unção do leão, onde o pastor imposia a mão sobre a cabeça do enfermo, e o enfermo caía de quatro no chão, e ele rugia como um leão, e automaticamente ele cuspia o câncer, ele cuspia a macumba, e quando ele saía da porta para fora, a sua vida de repente estava transformada. Avivamentos absurdos, onde um homem levantava a mão e 5.000 homens caíam como dominó. Passavam ali horas deitados no chão. E quando levantavam, começavam a rodopiar pela igreja, e por isso chamados como os crentes roubadores. Unções magníficas e automáticas, porque o Senhor ele nunca disse que ele ia precisar de muitas coisas para agir na tua vida. O problema é que a gente começa a achar que eu só vou ser abençoado se eu pular, eu só vou ser abençoado se a irmã passar uma profecia, eu só vou ser abençoado se eu fizer isso, se for aquilo. Irmão, a palavra do Senhor diz que se atentamente colocar no teu coração os mandamentos do Senhor, aquele que servir o Senhor Jesus na terra, Deus honrará, e tudo aquilo que pedir, Ele lhe concederá para a alegria da tua alma. Olhando para vocês aqui, eu posso ver pessoas que do lado de fora dessas portas talvez não tenham tanta facilidade de sorrir como aqui dentro. Eu vejo pessoas aqui a qual dentro das suas casas só ele, Jesus, sabe as condições que está. Não é fácil, irmão, ser crente pentecostal. Não é fácil, irmão, servir ao Senhor Jesus de todo o coração. Ninguém nunca disse que seria fácil. Mas nós temos a possibilidade de alcançar coisas a qual pessoas aí fora não têm. Mas as bênçãos do Senhor vêm conforme o teu coração. Se você pedir para o Senhor, Senhor, me dá um barraco, Ele vai te dar um barraco. Mas experimenta pedir um castelo do Senhor. A Bíblia nunca disse que o Senhor tinha limites para abençoar as pessoas. Se você pedir pouco, Deus te dá pouco. Se a sua fé for pequena, você vai receber coisas pequenas. E eu peço perdão ao pastor em dizer, mas se a tua oferta for pequena, tua vida financeira também será pequena. Eu não estou falando para você arrancar o que você não tem, para você deixar de pagar uma conta, a não ser que Deus coloque no seu coração. Mas as ofertas também não são só dinheiro. O Senhor ele disse para nós darmos a 10ª parte de tudo para Ele. E se um dia tem 24 horas, 10% de 24 horas é 2 horas e 40 minutos. Daniel percebeu isso. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia e cada oração dele tinha 1 hora. Ele passava as 2 horas e 40 minutos e ainda dava 20 minutos de oferta ao Senhor todos os dias no seu coração. No dia de 7 dias, quantos dias estamos jejuando? 1? Será que um dia é a 10ª parte de 7 dias da semana? Nós
Nós temos que querer o avivamento, mas nós temos que brigar. Nós temos que querer agarrar esse avivamento. Nós temos que buscar ele com unhas e dentes. Aqueles mesmos homens e mulheres eram mulheres normais. Em 1750, um homem analfabeto foi levantado. O nome dele era Seymour. Um homem que tinha sido escravo. Ele não sabia ler, mas quando ele se levantava no púlpito, o Senhor em línguas mostrava para ele tudo o que estava ali na palavra. E ele falava e acontecia, ele falava e acontecia. O nosso Deus não é diferente. O nosso Senhor, ele é ação. Ele pensa, ele diz, age e acontece. Ele pensa, diz, age e acontece. Ele pensa, diz, age e acontece. Não tem por que ser diferente na tua vida. Então não se propõe a agarrar esse avivamento. Porque o Senhor não quer só avivar a tua vida. Ele quer avivar a tua vida financeira. Ele quer avivar o teu casamento. Ele quer avivar a tua família. Ele quer avivar aquele que você acha que não tem jeito mais. Tem jeito. Tudo tem jeito para o Senhor. Tudo é possível para aquele que crê. Mas o que eu quero perguntar para você nessa noite, você está crendo? Você está crendo na promessa do Senhor? Eu quero dizer para você que essa promessa está de pé. A tua chamada está de pé. Tudo que ele disse sobre a sua vida financeira está de pé. Sabe, esses dias eu estava conversando com o Espírito Santo. E eu comecei a dizer, Espírito Santo, tem tanto profeta na terra hoje em dia. E se você não tiver o dom do discernimento, você não sabe quem está falando de Deus e quem não está. Mas às vezes, irmãos, Deus manda um profeta falar com você. E Deus diz, vai lá, filho, fala com a tua serva, fala com o teu servo. E não acontece. Só existem dois animais aqui na terra que farejam o medo. Aqui na terra. É o cachorro. E o outro é o cavalo. Quando você sente medo, os seus poros se abrem. E nós soltamos um aroma a qual apenas o cachorro e o cavalo conseguem sentir. Então você está andando no meio da onda, você vê um cachorro pequenininho, ele está lá paradinho, e você fala, Jesus, aí ele vira um pitbull. Você está passando na frente de um pangaré, e você fala, Jesus, e o pangaré te enche. O outro ser que fareja o mesmo odor é Satanás. Quando Deus te dá uma promessa e você hesita, ele vai em cima. E ele requer o que aquilo que é dele, porque a fé pertence a Deus, o medo pertence a Satanás. Toda vez que você duvida da tua promessa, às vezes você fala que aquele profeta era da carne. E aquela profetia não fala e nada acontece. Não é Deus que não está falando com você. Está na hora de mudar o teu coração. Está na hora de você saber que tudo que acontece na terra é da vontade de Deus. Tudo. Deus sabe a hora que você acorda, Ele sabe a hora que você vai comer. Deus sabe o momento quando o teu marido, a tua esposa vai chegar em casa, Ele sabe tudo. Ele tem tudo cronogramado. Tudo é perfeito na presença de Deus. Então se você começar a andar e pensar nisso, Senhor, será que Ele vai te salvar? Não pense mais isso. Senhor, ela tua mão, vai acontecer. Não tem por que não acontecer. A coisa mais preciosa para o Senhor é as almas. Não tem por que Ele não salvar. Agora, se o fulano não quiser, isso é problema dele. Mas Ele vai salvar. Ele vai transformar. Não existe família difícil. Não existe família impossível. Não existe sonho difícil. Não existe sonho impossível. Não existe vida financeira que não possa crescer. Não existe pessoa burra. Não existe pessoa rejeitada. Existe pessoas que ainda não entenderam que Deus pode transformar a sua mente. Deus pode transformar o seu coração. Deus pode colocar as possibilidades na tua frente. Se você olha ao teu redor e vê paredes sem portas, Deus vai construir essa porta para você. Se você está olhando para obra e está achando que as janelas da tua vida estão fechadas, Deus vai abrir e a brisa vai entrar. Às vezes nos sentimos como um barquinho no meio do oceano e não temos uma bússola para saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste. Mesmo que tivéssemos, nem saberíamos se deveríamos ir para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste. Mas existe um que nos guia.
E que Ele é real, Ele é vivo e Ele está aqui na terra, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se a partir de hoje, se até hoje, a tua vida ela está perdida, se você não sabe mais se vai para a direita, se vai mais para a esquerda, eu quero que a partir de hoje você tome uma atitude, porque você tem que saber que o milagre ele começa dentro de você. O milagre ele é como uma grávida, que quando o médico diz que ela está grávida, ela não vê o seu neném. Ela não sente nada, mas ela sabe que ele está ali dentro e ela começa a gerar aquilo. Ela começa a sonhar com as roupinhas e com os nomes. A bênção tem que ser desse jeito. Você tem que começar a pensar: aonde eu vou pôr o carro? Aonde é a rua que eu vou comprar a casa? Será que eu vou colocar o dinheiro numa conta só ou será que eu divido para 2 contas? Será que eu vou precisar jogar armário novo? Acho que eu vou nas casas do Bahia e começar a olhar. Acho que esse armário aqui é grandão, vai caber todas as roupas que eu vou ter. Para onde eu vou viajar quando meu marido começar a sorrir de novo? Para onde eu vou levar minha família quando todos eles forem crentes e nós vamos ter que comemorar? Comece a gerar essa vitória dentro de você. Comece a planejar, comece a fazer sonhos. Porque Ezequiel ele voltou a sonhar que a chamada dele não foi em vão. Na Bíblia, ele é um dos grandes profetas da Bíblia. Aquele que se aparecesse hoje e dissesse, vai cair um raio, você diz, vai cair um raio. Assim será com você também. Não será diferente. A unção é para todos. A bênção é para todos. É verdade. Mas fora tudo isso que eu disse, o mais difícil de tudo é que você tem que começar a acreditar que você vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Você tem que começar a acreditar que você vai orar pelo cego e ele vai enxergar, que você vai orar pelo cadeirante e ele vai se levantar, que você vai orar pelo leproso e ele vai ficar são, que você vai orar até pelo aitético e ele vai ficar bom. Você tem que acreditar, porque não existe nada aqui na Bíblia que diga que impeça. Uma pessoa que está com a vida no altar, uma pessoa que tem jejum na sua semana, uma pessoa que ora, uma pessoa que se dedica a Deus, não tem nada na Bíblia que diga que impeça ele de operar milagres na terra. Essa semana uma moça disse que o Senhor ele tinha preferidos. Mas como? Eu vejo crentes totalmente desconcertados e sendo abençoados financeiramente. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo roubar a sua bênção. Não deixe o diabo enganar você, que você pode fazer qualquer coisa e que assim vai estar tudo bem. Nosso principal bem é a salvação e ela tem que ser diária. Você tem que ter certeza da sua salvação. A libertação tem que ser diária. Você tem que fazer uma autoanálise diariamente. Diariamente você tem que analisar o que foi que você pensou, o que é que está passando dentro do seu coração, com quem é que você está andando, com quem é que você está conversando. Se você for menino, se você for menina, na presença de Deus, Ele vai te tratar como menina. Ele vai olhar para o céu e falar, coisa linda do papai. Mas Ele não vai te dar bênçãos de adulto. Ele vai colocar você no colo. Filhinha linda, vem aqui, minha filhinha linda. Mas Ele não vai te dar bênçãos de adulto. Tem gente com chamadas lindas aqui, igreja. Grande Deus, verdade. Eu não conheço ninguém aqui. Mas o Espírito Santo me mostra pessoas com chamadas lindas. Mas você está se limitando muito. Você está achando que é só isso e acabou. Não é não. Meu Deus. Não existe última página para Deus. Tem muitas páginas em branco, a qual Ele tem uma história enorme para Ele escrever. E a partir de hoje, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como abriu o mar e aquelas águas serviu para um divisor de um tempo que passou e um tempo que sobrevinha, assim o Senhor vai fazer na tua vida. Ele põe as águas, mas Ele também, Ele abre o mar para você passar. Ele põe o fogo, mas Ele traz o refrigério para você. Ele põe você na prova, mas Ele lança a mão dele para te puxar do seu cativeiro. Muitas pessoas foram cativas naquela terra da Babilônia. Para que hoje você estivesse aqui e soubesse que assim como aqueles homens, eles foram cativos, a libertação existe. Muitos homens morreram, para você saber que assim como homens morreram,
Mas existe um que ressuscitou. E Ele é a ressurreição e a vida. Ele traz a ressurreição para aquilo que está morto na tua vida. Mas eu quero saber se você crê. Se você crê. Se você crê. Seja sincero. Se você olhar para mim e dizer, eu não creio mais, não tem problema. Não acabou. Porque o Senhor, Ele não desistiu daquele povo, Ele não vai desistir de você. E eu estendo a mão do Senhor nessa noite para você que não crê mais. Para dizer que existiu uma palavra, uma promessa, onde diz que 1000 cairão ao outro lado, 10 mil à direita, mas não será atingido. Que somente com teus olhos tu olharás, reverás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Glória a Deus. Existiu uma promessa dizendo que Ele dará ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. E que tu não tropeçarás os teus pés em pedra. Mas talvez o Senhor olhe para mim hoje e diga, mas eu estou tropeçando. Você pode até tropeçar, mas você não vai cair. Você não vai morrer. O teu sonho não acabou. Não é o fim. É hora de virar a página. É hora de ver o que foi que aconteceu com esses homens e com essas mulheres. O que foi que elas passaram. Eu passei um momento muito difícil na minha vida espiritual. Um momento onde Deus começou a me dar dons e eu não sabia administrar os dons. Um dia eu fui num lugar e tinha um homem orando. E Deus falou assim, fala para ele que o dia dele acabou. Eu falei, por que Jesus, o Senhor vai voltar? Eu já fiquei até com medo, né? Eu falei, ô Jesus, espera aí, né? Salva a minha família primeiro. Deus disse, não, o tempo dele vai acabar se ele não se consertar. Irmãos, para passar esse recado. E eu comecei a me torcer, ai Jesus. Aí eu ia para um lado, eu ia para o outro. Eu ia para um lado, eu ia para o outro. E aí eu fui embora. E eu fiquei com dor nas pernas, dor nas costas, né, gente? Comecei a passar mal, meu Deus. Aí eu liguei para a esposa dele e falei, ó, Deus mandou dizer isso. Ela, ei, crente covarde. Você foi embora, veio o padre e falou a mesma coisa para ele. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Isso foi um momento estranho na minha vida. Eu não estava acostumada com aqueles dons. Eu não estava acostumada a ler a Bíblia e entender perfeitamente a Bíblia. Você lê um dia, você entende uma página, você vira e fala, não, hoje ficou esquisito. De repente comecei a ler a Bíblia e ler e falar, nossa, onde que isso aqui estava que eu li e nunca vi? Só que quando isso começou a acontecer, a minha vida espiritual, ela entrou numa guerra absurda. Eu ajoelhava, isso acontece ainda hoje quando eu ajoelho, e sinto uma guerra absurda. Sinto que Satanás quer me tirar ali do joelho de qualquer jeito. Mas nós temos que vencer os estágios. Nós temos que passar para a próxima jornada. Nós não podemos parar nessa. Talvez tenha gente aqui hoje que fala em línguas uma vez na vida, outra na morte. Diz, é porque eu já estou na igreja há muito tempo, irmão. Talvez tenha gente aqui que pula muito de vez em quando. É porque... Por quê? A gente tem que entender o que é ser pentecostal. Nós temos que entender o efeito das coisas. Quando a gente sapateia, não é só um mover do Espírito Santo, é algo que Ele está fazendo. Quando falamos em línguas, é algo que estamos falando que vai acontecer, ou estamos profetizando e não estamos compreendendo porque Satanás não tem que ouvir. Outras vezes eu fui orar por alguém e a pessoa não me disse o motivo da oração, então eu começo a orar e começo a falar só em línguas. E aí eu começo a entender que aquela pessoa não quer saber, não quer que eu saiba o que está acontecendo na vida dela. E Deus, Ele não é fofoqueiro. Se a pessoa não quer, se a pessoa vai se humilhar, não tem como Deus vai falar. Aí vocês estão lá. São dons fantásticos. São dons que vai tirar a sua família do buraco. São dons que vai abrir as portas financeiras. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Mas tem demônio que só sai com guerra. E nós temos as armas nas nossas mãos. Muitas vezes você vai entrar em 50 mil igrejas e falar, você está com a espada na mão. Todo mundo com a espada. Mas não sabe usar a espada. Tem aquela caixinha de promessa dentro de casa. Sabe as promessas. Mas diga que é bom não.
Eu não vim aqui para puxar o orelha. Eu vim falar para vocês o que eu passei e como que deu certo. Como que hoje, quando eu entro num culto ruim, às vezes, porque existe cultos ruins. Existem igrejas que têm placas na frente dizendo Deus está aqui, né? Um exemplo para não denominar igreja nenhuma. Mas você tem que ver que Deus não está lá. E às vezes você tem um dom que para você é ótimo, mas às vezes você olha para a pessoa e Deus te fala isso, está tudo errado. Você vai fazer o quê? Você vai sair de dentro correndo da igreja? Você não vai. Você não pode fazer isso. Nem tão pouco você pode envergonhar a pessoa e falar, Deus me mostrou. E aí você faz o que numa ocasião dessa? Se você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, você é uma igreja ambulante. Você pode fechar os seus olhos e começar a falar, Senhor, eu não sei se você está do lado direito, está do lado esquerdo, mas dentro de mim você está. Então eu vou te buscar aqui mesmo. Me renove aqui mesmo. Me fortalece aqui mesmo. Senhor, eu não sei se aquela irmã ali, ela está na posição, não está. Mas eu sei que eu estou. Então me renova aqui mesmo. Começa a me dar força aqui mesmo. Começa a visitar minha cara aqui mesmo. Não existe tempo perdido na presença de Deus. Eu tenho certeza que assim como eu, muitos, ou talvez todos, já cometeu o erro de ir numa igreja e falar, eita, que culto ruim. E ainda sai lá fora e fala, eita, o culto era horrível naquela igreja. Eu estou falando de mim, irmãos. De mim. Que entrei já numa igreja, comecei a falar, não acredito. Meu Deus. Ô, irmão, eu estou mentindo, não aguento mais. Isso acontece, irmãos. Só que eu não estava cheia do Espírito Santo. Só que eu não compreendia que eu estava carregando o Espírito Santo dentro de mim. E que era eu que dependia de mim mesma para fazer aquela ocasião ficar boa, para fazer aquele culto ficar bom. O culto ele depende de todos nós, ele é um conjunto, somos uma igreja. Eu quero convidar você a tomar posse do renovo do Senhor. O renovo do Senhor, ele é algo constante. É algo que você vai ter que batalhar para conseguir. Mas você tem que colocar em prática. Começar a separar um tempo todo dia para o Senhor. Hoje não tem culto. Faça o seu culto no seu lar. A minha casa é tripulada, a minha também é. Mas eu sei que o Senhor vai salvar porque Ele já me disse que vai, então Ele vai. Eu moro numa casa com 7 pessoas, contando com o meu filho. Só eu e o meu filho somos crentes. Quando o diabo quer me atrapalhar, ele faz de tudo. Um coloca o funk, outro liga a televisão, e o outro grita, e às vezes todos fazem isso ao mesmo tempo, e aí? De algum jeito tem que dar. Tem que levar para o banheiro. Tem que ler a Bíblia. Tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Todos os dias são iguais? Não, todos os dias nunca vão ser iguais. Vai ter dias que você vai estar cheio da unção. E você vai buscar 3, 4, 5 dias seguidos. E você vai estar cheio do Espírito Santo. E no dia você acorda e fala, nossa, hoje eu estou estranho. Hoje a oração não foi. Hoje a oração não fluiu. E agora? Será que eu pequei? Será que eu estou errado? O que será que aconteceu? É guerra, irmãos. É guerra. Tem dias que a guerra está mais leve. Mas tem dias que Satanás ele quer te matar. E nesse dia você vai ver que a sua oração está engasgada. Que não sai nada de dentro de você. É guerra. O avivamento tem um preço. A unção tem um preço. Mas nós temos que ficar correndo atrás dela. Aí eu quero unção. Eu quero unção. Eu quero unção. Eu quero unção. Irmã, mas eu não vim aqui atrás de cargo. Eu não vim atrás de fazer nada. Então sua vida também não vai mudar. Porque é a unção que vai mudar tudo isso. É querer fazer as coisas para os outros. Quando Jó estava no cativeiro, e o Senhor ele não é sádico, ele não colocou o Senhor no cativeiro porque ele queria, que bonito está lá se dentro dos seus. Não, o Senhor não é assim, o Senhor nos ama. Mas ele achou uma ótima oportunidade para dar tudo em dobro para Jó. E no momento que Jó se humilhou, que Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou aquela situação. A nossa prova pode durar 1 ano, mas ela pode durar 10 anos, depende do seu comportamento. Se alguém chegar para você e falar assim, irmão, pode durar 12 anos, a mulher ficou 12 anos no fluxo de sangue. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ela tocou em Jesus e ela foi curada automaticamente. Agora que ela está usando os 12 anos, isso é problema dela.
gastou dinheiro com outras coisas. Mas socorro do Senhor Jesus, não tem por que demorar. Existem exceções. Existem processos. Existem processos que é para você amadurecer, que é para você deixar de ser menina, para você deixar de ser menino. Ou para simplesmente você ter testemunho para dar para as outras pessoas. É para chegar uma pessoa e falar, ô irmã, estou passando isso, espera aí, eu também passei, mas eu venci, você vai vencer. Não vai ser diferente na sua vida. Não vai ser. Vai acontecer. A porta vai abrir. O avivamento vai chegar. Mas Deus, depois desses 4 dias, eu não sei o que os outros pregaram. Mas eu tenho certeza que cada um pregou algo que você tem que absorver. Tudo isso tem que ser lição para a sua vida. Tudo isso tem que ser lição para a sua vida. E no final, é vitória. É vitória. O povo de Deus tem que ser o mais vitorioso da terra. Não tem para que não ser. É promessa do Senhor. Muitos dizem por aí, não. Nosso Senhor Jesus veio à terra e Ele não tinha nem onde morar, coitado. Ele não quer, Ele quer que a gente seja assim mesmo. Então, peraí, vamos analisar as Escrituras. João Batista estava conversando com 2 homens. Passa Jesus. E os 2 homens o seguem. Então Jesus vira e fala, vocês querem? Não, Senhor, a gente quer ver onde é a sua casa. Me segue. Ué, mas você não tinha casa, me segue para onde? O Senhor, Ele acabou de pregar na Judéia. Estava com Ele Maria Madalena, os 12 discípulos, os 7 irmãos de Jesus. Ao total de 21 pessoas. E todos eles descem para onde? Para Cafarnaum. Você vai encontrar vários versículos dizendo que o Senhor fez algo e foi para Cafarnaum. Ele passou no meio da Judéia e foi para Cafarnaum. O que ele ia fazer em Cafarnaum? Morava em Cafarnaum. Uma casa que cabe 21 pessoas, a minha casa que cabe uma casa que cabe 21 pessoas não é uma casinha pequena. Se nós pegarmos 21 pessoas e colocar aqui sentado, o Senhor, Ele tinha casa. Nosso Pai é o Rei dos Reis. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Ele não é egoísta não, irmão. Ele só está esperando você tomar uma atitude. Ele está esperando você dizer, eu vou lutar agora com todas as minhas forças. Mas irmão, eu já estou lutando, então só falta mais um pouco, vamos seguir em frente. Irmão, mas eu já estou desistindo, não desista. Não desista do que é teu. Não desista das bênçãos do Senhor para a sua vida. Não desista do Espírito Santo de Deus. E comece a clamar. Senhor, eu quero ser um crente avivado. Senhor, eu quero ser um vaso de fogo. Senhor, eu quero falar e quero que seja labaredas de fogo. Eu quero chegar perto do irmão e orar por ele. E o espírito imundo que estiver perto dele, eu não quero nem que saia. Eu quero que ele seja tostado, queimado ali mesmo. Ele já não vai aumentar mais ninguém. Eu quero ser como aqueles crentes. Eu quero ser crentes roladores. Eu quero rolar pela rua. Eu quero sair profetizando. Eu quero ser louca igual a Ezequiel. E assim vamos mudar. Nós temos capacidade nas nossas mãos de mudar vidas de nações. Nós temos, irmãos. Nós temos. Só que depende da sua disponibilidade. Arrume um tempo para Deus. Se você for pesquisar os grandes profetas dessa terra, dessa nação, do Brasil, esses homens que estão na televisão, esses homens quase não dormem. Eles dormem tarde, lendo e orando, eles acordam cedo para ler e para orar. Dependendo do propósito, eles vão dormir tarde, eles vão orar na madrugada, eles ainda vão acordar cedo. Nós temos vários homens da história do Evangelho que tiveram colapsos de nervoso, que já não queriam mais nem dormir. Temos que ter sabedoria. Vamos lutar. E o avivamento, ele vai chegar. O avivamento é teu. É teu. É teu. É teu. É teu. Glória a Deus, aleluia. O avivamento da igreja é promessa. Bendito. O batismo com o Espírito Santo é promessa. Lembre-se que você é uma casa ambulante, onde o Espírito Santo mora dentro. Você só tem que começar a observar. E se você já fez de tudo e ainda não deu certo, eu convido você a perguntar para o Espírito Santo o que falta
para finalizar a minha pregação, em 1930, como eu disse, eu gosto muito de estudar pós-Bíblia, porque a Bíblia ela não acabou, ela continua sendo escrita, só que agora no céu e com caneta de ouro, porque o meu nome e o teu nome está lá. Glória a Deus, aleluia. Em 1930, Deus levantou um homem que era alcoólatra. O nome dele é A.A. Allen. Foi um dos maiores profetas que já se ouviu falar depois da Bíblia. Ele tinha chamado de cura divina. Ele orava e a pessoa que não tinha um olho, nascia um olho. Aquele cara que tinha sua perna decepada, nascia membros. Se você for pesquisar o avivamento, você vai ver coisas malucas. Coisas da qual a mente humana não consegue imaginar. A gente não consegue às vezes até mais acreditar, mas isso é possível. Só que Deus fez uma promessa para ele. Deus disse, eu vou levantar você para pregar para grandes nações. Você vai pregar para 10 mil, 20 mil, 100 mil. E ele pregou. Milhares eram curados nos seus cultos. Só que durante 10 anos ele ficou sentado. Ele fez a obra de Deus, assim como eu e você faz. Mas ele ficou acomodado. Ele era pregador e pastor da Assembleia de Deus. E um dia, ele resolveu lembrar daquela promessa do Senhor e falou, e aí, Senhor? Cadê? Só que naquela mesma ocasião, Deus tinha dado 13 itens que ele teria que trabalhar. Seriam 11 itens dentro da Bíblia. Uma delas era acreditar que tudo que acontece é permissão de Deus. O outro item era acreditar que nunca seríamos maiores que Jesus Cristo, porque Ele é nosso Senhor e Salvador e não temos como ser melhores do que Ele. O outro item era, não estou falando que isso é para mim ou para você, eu estou falando dos itens que Deus falou para o Allen. O outro item era que ele tinha que querer aparecer para Deus e não aparecer para o homem, e Deus foi lá numerando. O 12º e o 13º nunca foi dito. Nunca ele revelou para ninguém, acho que talvez nem mesmo para sua esposa que fez a biografia dele, e ninguém sabe o que é. Ele trabalhou nos 10 pontos e ficou faltando os últimos 3. Ele trabalhou no 11º e ele ficou faltando o 12º e o 13º, e foi esse que ele empurrou 10 anos seguidos. A história dele, a biografia dele só diz que eram desejos da carne. Talvez você esteja olhando e disse, mas você não está pregando Bíblia? Não, eu estou pregando tudo. Que eu sei que deu certo e que é com a vontade do Senhor Jesus, porque Ele está falando no meu coração para falar para vocês nessa noite. Quando ele resolveu trabalhar 10 anos depois, no 12º, 13º ponto que Deus tinha pedido para ele, no dia seguinte ele foi orar e fez uma fila enorme, e lá se veio um cego. Ele falou, cego não. Aí quando chegava o cego, ele falava, qual que fica a fila? Aí viu os outros, ele orava. Quando chegava o cego, ele falava, qual que fica a fila? E aí ele falou, irmãos, vamos todo mundo se levantar e vamos orar por este irmão. O que ele não sabia era o que o Senhor ia fazer depois que ele tinha cumprido aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. O cego só não enxergou, mas como eu disse, membros do corpo das pessoas começaram a aparecer. Um homem que tinha arrancado o pulmão, fez uma chapa e seu pulmão estava ali de volta. Aleluia a Deus! Avivamento, irmãos. Avivamento é cura. Avivamento é libertação. Avivamento é tomar posse da vitória. Mas tudo isso sabendo que o Espírito Santo está se movendo, querendo se chacoalhar dentro de você. Chega de olhar o banquete, de ver o irmão pulando e sapateando e falando em línguas, e você falar que lindo, mas não é para mim, é para todos. Eu quero convidar você nesta noite para sentar na mesa do rei e fazer parte deste avivamento. Fique de pé. Aleluia! Vamos clamar para que o Senhor ele venha bradar o desejo do teu coração, mas que ele venha trazer um avivamento para a tua vida, que não importa o quanto teu barco chacoalhe, e ainda que você esteja como Ezequiel, tudo parecer esquisito na tua vida, você vai saber que o Espírito do Senhor está dentro do teu coração. Coloca a mão no teu coração. Pai de graça, Pai de amor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, embasada nas tuas escrituras, tu diz, meu Pai,
que o Espírito Santo, assim como ressurgiu na igreja de Atos, onde aquelas 121 pessoas foram batizadas com o teu Santo Espírito. Meu Pai, é promessa tua, para todos, sem exceção. Pai, em nome de Jesus, vai lavando esta igreja agora, com o sangue do Cordeiro, e vai passando agora com o teu Santo Espírito. Pai, onde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, que ele venha, meu Pai, tomar posse deste avivamento, que ele venha sentir a presença do Senhor, e aonde tiver um crente, que ele venha começar a querer falar em línguas, que ele venha ser renovado agora. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo, vai tocando nesta igreja agora. Vai tocando agora sobre os teus filhos. Vai tocando agora sobre cada vida. Vai tocando do alto da cabeça, a ponta dos pés. Xarabacanta, arabaceri cantaraia. Alabassuri andarabácia. E andarabaceri cantaraia. Papai vai tocando desde, meu Deus, dessa tribuna até o fim desta igreja. E vai renovando os teus filhos agora. Papai querido, vai renovando as promessas. Meu Deus, vai dando um sinal. Dê um sinal para os teus filhos. Que, meu Deus, essa palavra não foi só mais uma palavra. Não deixe que eles venham esquecer a importância do avivamento da igreja. Mas vai tocando, Senhor. Meu Pai, quebrando os corações. Meu Pai, vai repreendendo, meu Deus, todo espírito aprisionador da mente. Papai, abre porta onde não há porta. Abre cura, meu Deus, onde, meu Deus, o teu filho já não acredita mais. Porque se não é possível para a medicina, para o Senhor é. E eu não acredito, ó Deus, que existe só cura para enfermidade espiritual. Eu sei que tu cura, meu Pai, qualquer tipo de enfermidade. Vai tocando, Senhor. Vai tocando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo um renovo para a tua igreja. Eu profetizo um renovo para cada um que está aqui. Eu profetizo o renovo da aliança e da promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para finalizar essa passagem, Ezequiel teve vitória. Como todos já conhecem, Ezequiel ele passa pelo vale de ossos secos. E ele profetiza. E ele profetiza. E ele profetiza. Cada osso juntou no seu osso. Todos conhecem essa passagem. E tudo que estava morto se fez vida. Profetiza, crente. Profetiza, servo de Deus. Profetiza, servo de Deus. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza a tua bênção. Profetiza a tua vitória. Profetiza a tua libertação. Profetiza a tua transformação. Profetiza a saída do cativeiro. Profetiza, 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 profetiza. Porque no final, Nabucodonosor ele teve que se render aos pés do Senhor. Os teus inimigos, eles não vão morrer, mas eles vão permanecer vivos para ver a tua vitória. Eles vão permanecer vivos para ver que a promessa do Senhor era real. Eles vão estar, talvez, ao teu lado, para dizer: eu quero aceitar esse Deus. Eu quero aceitar esse que tu serve. Eu quero isso para mim também. Porque as promessas do Senhor não caem por terra. E o Senhor ele não quer só te abençoar. Ele quer te abençoar para você abençoar outros. Você não vai ser só abençoador, você vai ser um abençoador. E o teu testemunho vai ajudar muitas pessoas a lotar essa igreja. Vai ajudar muitas pessoas a se render aos pés do Senhor. Mas não pare de acreditar. Não pare de profetizar. E corra atrás do avivamento. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar pregando aqui hoje. Eu creio que o Senhor ele teve uma porção para cada um de vocês. E ainda que os olhos humanos não tenham visto o que o Senhor viu, o Senhor ele moveu águas aqui neste lugar. O Senhor ele veio nesta noite para avivar, mas também para ele consolar, para ele enxugar as tuas lágrimas e para ele segurar na tua mão. E ele vai continuar segurando na tua mão daqui para frente. Mas não larga você da mão do Senhor, não. Não larga não, porque ele é bom demais. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço assim a minha oportunidade e desejo que todos continuem embaixo das asas do Senhor Jesus.